Fiz uma mudança radical no meu cabelo e fiquei com muito medo do castigo dos meus pais. Oi, o meu nome é Cris, tenho 16 anos e lá em casa somos 5 filhos e eu sou a única mulher. Por causa da nossa religião, eu só podia sair de casa acompanhada dos meus irmãos. Até meus 12 anos, isso não me incomodava, mas depois eu comecei a sentir vergonha, porque além da companhia dos meus irmãos, eu não podia cortar o cabelo e nem usar calça comprida. Meus pais sempre permitiram que eu fosse para a casa da Rosana. Ela tinha minha idade e as nossas mães eram muito amigas. Todas as tardes brincávamos juntas e eu sempre dizia sobre a vontade que eu tinha de cortar o cabelo e de usar calça comprida. Então, enquanto eu estava na casa dela, experimentava várias de suas roupas. Teve uma vez que a professora de artes nos passou um trabalho, onde teríamos que apresentar um teatro. O tema era Dia do Índio. Fui escolhida para ser a Índia, por ter o cabelo longo e negro. Cheguei em casa toda empolgada. Contei para minha mãe e ela quase desmaiou. Eu confesso que na hora eu não entendi o motivo, mas depois eu fui informada sobre as roupas que eu usaria. E aí compreendi o desespero dela. Se eu não quisesse ficar sem nota, eu devia dar um jeito naquilo. Então, eu resolvi esconder dos meus pais. Falei que não teria mais apresentação, só o trabalho escrito. Eles acreditaram, mas isso estava me causando pavor, pois se o meu pai descobrisse, eu passaria o resto dos meus dias de castigo. Chegou o dia da apresentação e eu rezei o tempo inteiro para os meus pais não desconfiarem. O teatro foi top e nós tiramos nota 10. Respirei aliviada, o perigo tinha passado. No caminho de casa, eu e a Rosana riamos muito da situação. E logo eu perguntei para ela se ela teria coragem de cortar o meu cabelo. Ela concordou na hora. Com o passar dos dias, eu criei coragem e pedi para que ela me emprestasse uma das calças compridas dela. E eu saí da minha casa com uma roupa, passei na casa dela e me troquei. Foi a maior loucura. Foi então que um dos meus irmãos, o Samir, descobriu e ameaçou contar tudo pro meu pai. Eu fiquei com muito medo, mas em troca do silêncio dele, ele me pediu que eu fizesse todas as tarefas da escola para ele, além de arrumar o quarto dele. Eu não tinha escolha. Acabei concordando. E ele não contou nada, mas eu sabia que estava me arriscando, porque qualquer pessoa poderia me ver e acabar contando para os meus pais. Eu precisei pensar bastante antes de cortar o cabelo. Eu não sabia como poderia esconder aquilo dos meus pais, mas uma coisa era certa, eu faria. Mas antes, eu criei coragem e pedi para minha mãe. Eu ganhei um não bem grande. Ela disse que a religião não permitia e que eu devia seguir os costumes e que a mulher de cabelo curto era muito feio. Bom, nesse meio tempo, eu conheci um menino. Ele era lindo e fazia questão de elogiar o meu cabelo sempre que podia. Ele dizia que o meu cabelo seria o cachecol dele de inverno. Logo eu me vi apaixonada pelo crush. Fazia de tudo para ter a atenção dele. Mas o que eu não sabia é que ele falava do meu cabelo sem ter nenhum tipo de intenção comigo. Ele gostava de outra garota, o que me deixou confusa e com um pouco de raiva. Por que ele tinha feito aquilo comigo? Será que eu não era tão bonita assim? Fiquei por muito tempo me questionando. Resolvi naquela semana que eu cortaria o meu cabelo, só as pontinhas. Meu pai nem iria perceber. Ele estava sempre tão ocupado. Quando não estava trabalhando, estava na igreja. Fui para a casa da Rosana decidida e pedi para ela cortar 2 dedinhos. Ela fez exatamente o que eu pedi. E eu achei que ficou lindo. Mas, na verdade, eu queria cortar mais. Cheguei em casa com ele solto. Minha mãe nem percebeu. E o meu pai até fez um elogio. Me falou que eu era a luz da vida dele. E que ele estava muito feliz por ser o meu pai. Aquilo mexeu um pouco comigo. Eu fiquei pensando como seria quando eu realmente tirasse um bom pedaço do meu cabelo e passasse a usar calças compridas.
Acho que meu pai não me perdoaria. Já haviam passado alguns meses que eu estava fazendo as lições para o Samir e decidi parar. Agora já havia passado o perigo e ele não tinha como provar. Ele ficou bravo comigo e disse que descobriria outras coisas de mim, pois ele sabia que eu estava sempre aprontando algo. Resolvi ficar bem atenta, senão eu voltaria a ser escrava das chantagens dele. Eu queria muito saber como ficaria de cabelo curto. Então eu peguei uma fita, amarrei na ponta do meu cabelo e puxei para trás. E depois eu amarrei um laço em cima. Eu adorei o que vi no espelho. Eu resolvi passear pela casa com o cabelo daquela maneira. Minha mãe deu risada e disse que eu havia arrumado um jeito de ter o cabelo curto. Eu fui para casa da Rosana e pedi que ela cortasse bastante. Estava decidida. Eu só precisava continuar usando aquele laço. Assim, ninguém descobriria o que eu tinha feito. Quando eu saía de casa, eu soltava o cabelo e me sentia o máximo. Minhas amigas elogiavam muito e eu estava mega satisfeita com o resultado. Eu me sentia completa, de calça comprida e cabelo cortado. Eu consegui esconder por 2 semanas, até que o meu irmão viu. Não me disse nada, mas ele correu e contou para minha mãe. Eu estava perdida. Ela brigou horrores comigo. Disse que eu ficaria de castigo, sem sair na rua, até o meu cabelo crescer novamente. E já foi logo avisando que o meu pai não seria tão compreensivo assim. Eu estava com muito medo. Fui correndo para o meu quarto, peguei minha mochila, coloquei algumas roupas dentro, pulei a janela e corri. Não sabia nem para onde ir, só pensava em fugir para não receber castigo do meu pai. Aquela noite, eu passei escondida em uma casa, que estava em construção. Senti muito frio e medo, mas nada perto do medo que eu estava do meu pai. Eu só me arrependi de não ter pego o celular, porque assim eu poderia até ligar para Rosana e saber como que estavam as coisas. Não fui tão esperta quanto imaginava. A segunda noite eu fui para um abrigo e a moça me deixou ficar por lá. Ela me deu comida e um cobertor, mas eu já estava com saudade da minha casa. Eu queria muito poder voltar, mas o medo não me deixava. Quando amanheceu, eu perguntei se ela podia me emprestar o telefone. Então eu liguei para Rosana, que me contou que os meus pais estavam desesperados atrás de mim e que eu deveria voltar. Precisava pensar no que fazer. Eu queria voltar, mas ao mesmo tempo, tinham outras coisas que eu achava importante e que eu sabia que os meus pais não concordariam. Eu estava muito confusa com aquela situação. Passei outra noite lá no albergue e quase não dormi. Conversei bastante com aquela moça que estava me ajudando e ela falou que seria melhor se eu voltasse para minha casa, pois a família era algo muito importante, valioso, e eu achei que ela tinha mesmo razão. Resolvi voltar. Quando eu cheguei na esquina, o meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu estava feliz e ao mesmo tempo triste, pois eu não sabia o que ia acontecer. Quando me viu, o meu pai saiu correndo e me abraçou. Perguntou se estava tudo bem, porque a minha mãe estava muito preocupada e só chorava por ter sido tão dura comigo. Eu pedi desculpa a eles. Eu só queria ser igual às outras meninas da escola. Eu sabia que eles jamais permitiriam e que por isso eu fiz escondido, por medo do castigo. Eles me abraçaram e disseram que a partir daquele dia as coisas seriam diferentes, que eles permitiriam que eu usasse calça, que eles permitiriam que eu cortasse meu cabelo, desde que não fosse muito curto. Eu me senti aliviada, mas ao mesmo tempo culpada por causar tanto sofrimento para minha família. Eu jamais deveria ter fugido, pois corri riscos desnecessários. Poderia ter acontecido algo sério comigo, e não aconselho ninguém a repetir o que eu fiz. A Rosana me deu uma bronca daquelas. Isso é que é amiga. Certeza que ela também tinha ficado preocupada e se sentiu culpada também por me ajudar a cortar o cabelo. Eu fiquei sabendo depois que a mãe da Rosana a colocou de castigo por minha culpa. Isso não era justo, mas eu compreendi que precisava passar por situações para dar valor no que tinha e aprender a pensar bem, pois sempre podemos encontrar uma solução para tudo.